vídeo aula de hoje é sobre operações com números inteiros. Como é um tema grande, eu vou dividir em três vídeos, vão ser três partes. Hoje eu vou falar de soma e subtração. Então, e vou deixar no link da descrição do vídeo essa atividade aqui, sobre soma e subtração de números inteiros. Então, vamos lá. Então, números inteiros, soma e subtração. Tem um vídeo aí só de falando de números inteiros, números naturais, aí nele tá bem detalhadinho, aqui eu só vou passar por cima, tá? Essa introdução. Os números naturais eles são usados principalmente para contar, a principal função do conjunto dos números naturais. E quem que é os números naturais? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 até o infinito. Esse 1 é positivo, a gente poderia colocar um mais na frente, o 2 um mais na frente, o 3 um mais na frente. Então tá aí. Conjuntos dos naturais. É o 0 e os inteiros positivos. Então, o conjunto dos números naturais, vocês vão ver que ele é bom para somar, para multiplicar, ele é fechado na soma e na multiplicação. Ou seja, se eu somar dois números naturais, sempre dá natural. Se eu multiplicar dois números naturais, sempre dá natural. Agora, se eu subtrair e dividir, essa propriedade não é válida. Então, olha só, esse símbolo aqui na matemática é pertence e esse aqui é não pertence. Por exemplo, se eu fizer 3 mais 4, quanto que é 3 mais 4? Se eu tenho 3 e tenho 4, eu tenho 7. 7 pode ser escrito como 7 ou mais 7. Esse número, essa resposta dessa conta, pertence aos naturais. E quanto que é 5 menos 4? 1 ou mais 1. Essa conta também pertence aos naturais. Agora imagina essa conta aí, 5 menos 7. Aqui é a mesma coisa eu falar assim, eu tenho 5 e devo 7, ó. Eu tenho 5 e devo 7. Aí você paga os 5, acabou a conta? Não. Você vai ficar devendo. Devendo quanto? 2. Dever 2, eu não tenho nenhum número natural que representa dever 2. Então a resposta desse problema não pertence ao conjunto dos números naturais. Outro tipo de conta é esse daqui, ó. Menos 2, menos 7. Então, por exemplo, se eu devo 2 e devo 7, você foi lá, ficou devendo R$ 2 e no outro dia você ficou devendo 7. Se eu devo 2 e devo 7, eu devo 9. Dever 9 não tem nenhum número natural para representar a quantidade de dever 9. Então, a resposta dessa conta não pertence aos naturais. Então, daí a necessidade de criar um conjunto melhor, um conjunto que dê para resolver aqueles tipos de problema. Esse conjunto aqui ele vai introduzir a ideia de número negativo, de dever, de prejuízo. Então, por exemplo, o que eu vou fazer para criar o conjunto dos inteiros? Eu não vou jogar os naturais fora, eu vou usar todos os naturais, que é do 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, e nele eu vou acrescentar os inteiros negativos, que seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 até o infinito. Então, esse conjunto agora, ele é chamado de conjunto dos números inteiros. Eu peguei todos os naturais que eu já tinha e acrescentei todos os inteiros negativos. Esse conjunto, ele resolve mais problemas que o anterior. Por exemplo, quanto que é 3 mais 4? Não é 7? 7 é natural. Vamos ver se nos inteiros dá para resolver. 3 mais 4 é 7. E 7 também pertence aos inteiros. Porque se é natural, automaticamente já está dentro dos inteiros. Então, eu faço a mesma conta que eu fazia antes. Quanto que é 5 menos 4? 1 ou mais 1. 1 é natural. Se ele é natural, consequentemente, quando eu fizer 5 menos 4, 1 também. Também vai ser um número que inteiro. Agora, essa conta aqui, ó, 5 menos 7, que era a ideia de dever 2, não é natural. Mas no inteiro, ó, 5 menos 7, eu tenho 5 e devo 7. Quando você tem 5 e deve 7, você deve 2. Tem algum número dentro dos inteiros que representa a quantia dever 2? Tem. O menos 2.
Então, agora, aquela continha que não tinha jeito de resolver nos naturais, tem como resolver nos inteiros. 5 menos 7 menos 2. Essa outra conta aqui, ó, dever 2 e dever 7. Então, é duas dívidas, é dever 9. Não tem nenhum número natural que representa dever 9. No entanto, dentro dos inteiros, dever 9 está aqui. Quem que é o dever 9? É o número menos 9. Então, nós vamos ter que aprender a fazer todas as contas de novo dentro dos inteiros. Vai ter que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir usando números inteiros. Então vamos lá. Começar com a soma e subtração. Para você somar e subtrair números inteiros, você tem a opção de memorizar essas duas regras práticas. Quando tiver sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número de maior valor absoluto. Então, se você não lembra o que é maior valor absoluto, eu vou deixar um vídeo na descrição desse daqui. O vídeo é sobre números inteiros, noções básicas. Então, eu vou dar um lembrete. O que é módulo? Módulo ou valor absoluto de um número diferente de zero, ele é o valor sempre positivo do número. Por exemplo, o símbolo de módulo é essa barra aqui. Quem que é o módulo ou valor absoluto de menos 3? É o 3. Quem que é o módulo ou valor absoluto de menos 21? É o 21. Quem que é o módulo de 23? É o 23. Quem que é o módulo de menos 5? É o 105. Quem que é o módulo de menos 105? É o 105. Então, quando você for olhar se o número é maior ou menor, você vai olhar só para o valor absoluto, sem considerar o sinal. Porque se você considerar o sinal, você pode ter problema. Então, quando você for escolher quem que é o maior, você vai olhar para o número sem o sinal. Então, mais detalhes, vou deixar o vídeo aí para vocês. Então, vamos fazer o primeiro. Aí você olha, ele tem sinais iguais ou sinais diferentes? Sinais iguais. Quando é sinal igual, o que que faz? Soma e conserva o sinal. Então, você soma. Quanto que é 7 mais 3? 10. Qual o sinal que tem para conservar? Menos 10. Tá aí resolvido. Tem um método também, ó. Menos é o tanto que você deve, ó. Devo 7 e devo 3. Então, se você está devendo R$ 7 e devendo 3, você tem duas dívidas. Ao todo, você deve 10. Também dá certo. Esses dois aqui, sinais iguais ou diferentes? Diferente. Então, subtrai e conserva o sinal do número de maior valor absoluto. Então, 7 menos 3, 4. Quem tem maior valor absoluto? 7 ou 3? Porque o valor absoluto eu vou olhar só para o número sem o sinal. Então, quem que é maior, o 7 ou o 3? O 7. Então, o maior sinal é do número negativo. Então, a resposta vai ser negativa. Então, sinais diferentes subtrai, 7 menos 3, 4, e conserva o sinal do maior, que é menos 4. Outra maneira de resolver é assim, ó, o menos é o tanto que você deve e o mais é o tanto que você tem. Aqui é a mesma coisa que eu falo assim, ó, eu estou devendo 7 e tenho 3. Se eu devo 7 e tenho 3, no final eu tenho ou devo? Eu devo. Devo quanto? 4. Letra C. Esses dois têm sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. O que você faz quando os sinais são iguais? Soma e conserva o sinal. 6 mais 9. 15. Qual o sinal que tem para conservar? Mais 15. Mais 15 e 15 é a mesma coisa. Quando o número não tiver o sinal, eu considero que ele é positivo. Usando a outra ideia para resolver, que é eu falar, eu tenho 6 e tenho 9. Se eu tenho 6 e tenho 9, eu tenho 15. Também dava certo. Letra D. Eu devo 7 e tenho 8. Se eu devo 7 e tenho 8, quando você pagar a conta, você vai ter ou vai dever? Vai ter. Ter quanto? 1. Tá vendo que dá certo? Ou você usa a regra prática. Sinais iguais ou diferente? Diferente. Quando o sinal é diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, subtrai 8 menos 7, 1. Quem que é o maior, o 7 ou o 8? O 8. Qual o sinal que eu conservo? Mais, então. Mais 1. Então, os dois métodos funcionam para resolver.
Vamos para o próximo exemplo. Tá aqui a regra prática de novo. Sinais iguais some e conserva o sinal. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número de maior valor absoluto. Então vamos lá. 15 mais 20. Quando não aparece o sinal, quer dizer que o número é positivo. Então, se eu tenho 15 e tenho 20, eu tenho 35. Ou, regra prática, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. O que faz? Soma e conserva o sinal. 15 mais 20, 35. O sinal é o mais. Lembrando que mais 35 e 35 é a mesma coisa. Se eu não colocar o sinal, eu considero que o número é positivo. Essa letra F aqui, o 7 também estava sem sinal. Quando ele está sem sinal, você coloca o mais. Então aqui está, os dois têm sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Então subtrai e conserva o sinal de maior valor absoluto. Então 10 menos 7, 3. Quem que tem o maior valor absoluto, o 7 ou o 10? O 10. Então a resposta é negativa. Aqui também eu poderia pensar assim, ó, eu tenho 7 e devo 10. Eu tenho 7 e devo 10. Se eu pagar o 7, a conta acabou? Não, eu ainda vou ficar devendo 3. Letra C. Sinais iguais ou diferentes? Iguais. Sinais iguais, o que faz? Soma e conserva o sinal. Qual? Então, eu vou somar 14 mais 6, 20. Qual o sinal que tem para conservar? Menos 20. Então, também poderia pensar assim, ó, eu devo 6 e devo 14. É duas dívidas. Então, se eu devo 6 e devo 14, eu devo 20. Outro exemplo. Sinais iguais ou diferentes? Diferente. Quando o sinal é diferente, o que faz? Subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto? O 15 ou o 13? O 15. 15 tem maior valor. Então, vai ficar o sinal do 15, que é o negativo. Então, 15 menos 13, 2. E conserva esse sinal, a resposta vai dar menos 2. Ou, eu imagino que devo 15 e só tenho 13 para pagar. Eu devo 15 e só tenho 13. Então, o menos é o tanto que eu devo e o mais é o tanto que eu tenho. Se eu devo 15 e tenho 13, eu vou dever 2. Se eu devo 15 e tenho 13, eu pago a conta e ainda fico devendo 2. Então, vamos lá. Colocar as regras de novo. Sinais iguais some e conserva o sinal. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número de maior valor absoluto. Então, vamos resolver essa expressão aqui. Ó. Eu vou resolver ela de duas maneiras diferentes para vocês verificar uma propriedade. Olha só. Para resolver, eu posso resolver esses dois, esses dois, esses dois, esses dois e depois ir resolvendo. Eu posso resolver o primeiro com o último. Dentro dos naturais, a maioria dos exercícios fala que é para você fazer o primeiro com o segundo, a resposta que der com o terceiro, a resposta que der com o quarto, a resposta que der com o quinto. Tá, no conjunto dos números inteiros, você não precisa preocupar. Você pode fazer o primeiro com o último, o segundo com o antepenúltimo, a ordem que você quiser. Por exemplo, eu vou fazer esses dois primeiro aqui. Esses dois, menos 6 com menos 14, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Vai dar quanto? Menos 20. Esses dois aqui, 6 mais 14, mais 6 mais 14, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Vai dar 6 mais 14, mais 20. Esses dois aqui, o menos 20 e o mais 12, sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 20 menos 12, 8. Sinal do maior, menos 8. Então, e esses dois últimos, sinais iguais ou diferentes? Mais 20 menos 13. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, agora eu vou resolver de 2 em 2 de novo. Se eu devo 20 e tenho 20, ou quer dizer, sinais iguais ou diferentes?
diferente. Subtrai e conserva o sinal do maior. Como não tem maior, vai dar zero. Zero ele não é nem positivo e nem negativo. Mas se você colocar mais zero menos zero, não vai mudar. Essa ideia aqui é a seguinte: se eu devo 20 e tenho 20, você paga a conta e fica com nada. E agora eu vou fazer esses dois. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior, menos 1. Ou devo 8 e tenho 7. Se eu devo 8 e tenho 7, eu pago 7 e ainda fica devendo 1. Quanto que é 0 menos 1? Menos 1. Tá. Então agora eu vou fazer de outra maneira. Porque antes falava para vocês fazer o primeiro com o segundo, a resposta que der com o terceiro, a resposta que der com o quarto, para nunca aparecer um número negativo. Então os exercícios eram preparados para ficar só dentro do conjunto dos números naturais. E quando por acaso quando aparecia um número negativo, falava que não tinha como resolver, porque estava trabalhando só nos naturais. Então, por exemplo, aqui é bem mais fácil ver fazer essa conta assim, eu fazer, por exemplo, esse menos 6 com esse mais 6. Porque se eu devo 6 e tenho 6, dá quanto? Nada. Ou então, menos 6 mais 6, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Como não tem maior, dá zero. Olha esses dois aqui, o menos 14 com mais 14. Se eu devo 14 e tenho 14, paga a conta e fico com nada também. Então dá zero também. Ó, eu fazer esse menos 20 com mais 20. Sinais iguais ou diferentes? Diferente. Subtrai e conserva o sinal do maior. Dá zero. Qual que é o maior? 20 ou 20? Não tem. Dá zero. É a mesma coisa de eu dever 20 e ter 20. Você paga a conta, fica com nada. Então dá zero também. E esses dois, só sobrou esses dois últimos aqui. Aí eu mais 12 menos 13. Sinais iguais ou diferentes? Diferente. Subtrai e conserva o sinal do maior. 13 menos 12, 1. Quem que é maior? Valor absoluto. O 12 ou 13? O 13. Então fica menos 1. Então tá aí. Tá vendo que deu a mesma resposta? Vamos para os problemas, para ficar de exemplo. Então, quando você for resolver, você pode usar sinais iguais, some, conserva o sinal, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do número de maior valor absoluto, ou você associa o número positivo, tanto que é a ideia de você ter, e o número negativo é a ideia de você dever. Então vamos supor aqui, João tinha um saldo de R$ 450 na sua conta. Então, quando ele fala que ele tem um saldo de 450, é um valor positivo. Ele tem na conta 450. E ele fez uma retirada de 510. Uai, ele só tinha 450 e tirou 510. Qual que é a explicação? Que ele usou o limite dele, ele está devendo o banco. Então, qual que é o seu novo saldo? Uai, aqui é a mesma coisa de fazer a conta, mais 450 menos 510. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, quanto que vai dar 510 menos 450? 60. 60 negativo. Talvez esse exercício era até melhor fazer usando a ideia de ter e dever. Ó, eu tenho 450 e devo 510. Aí você paga os 450, mas você ainda vai ficar devendo, porque sua dívida é maior do que o tanto que você tem. Você vai dever quanto? 60. Então, seu novo saldo é de menos 60. Ou seja, ele está devendo R$ 60 para o banco. Olha esse outro exercício. Deixa eu colocar o laserzinho aqui, tá? Um vendedor teve no sábado dois prejuízos de R$ 45 e de R$ 15. Então é duas dívidas. Já. Aqui deve que colocar outro dia, né? Vou colocar domingo. Que vai ser o domingo. Botar só o D para lembrar. Então, um vendedor teve no sábado dois prejuízos consecutivos de R$ 45 e outro de 15. Já no domingo, ele teve lucro de R$ 70. No final desses 2 dias, ele teve lucro ou prejuízo?
De quanto? Represente esse valor com número inteiro positivo ou negativo. Vai. Então ele teve dois prejuízos, menos 45, menos 15, e teve um lucro de 70. Então, eu posso resolver esses dois aqui. São sinais iguais ou diferentes? Iguais. Soma e conserva o sinal. Então, vai dar quanto? Vai dar, se eu 45 mais 15, 60. Conserva o sinal, fica negativo. Agora os dois aqui vai ficar menos um prejuízo de 60 e o lucro de 70. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Subtrai e conserva o valor, o sinal do número de maior valor absoluto. Então vai dar 70 menos 60, 10. Então mais 10, um número inteiro. Tinha como resolver sem. Nem precisava dominar muito números negativos, porque ó, se você teve um prejuízo de 45 e um prejuízo de 15, então você levou um prejuízo aqui de quanto? 60. Aí se você levou um prejuízo de 60 e ganhou 70, você pagou o prejuízo e ainda sobrou quantos reais? 10. Então ele teve um lucro de 10 reais. E é um número inteiro positivo. Eu poderia ter colocado só 10 também. Quando eu coloco só 10, eu considero que o número é positivo. Eu vou colocar aqui. Já ficou 4, eu não vou nem. Ó, para fazer a número 3, para fazer uma peça, Renato gastou R$ 135 e ele vendeu a peça por 120. Então, mesmo sem saber o negativo, aí, ele gastou quanto? 135. Ele vendeu por quanto? 120. Uai, ele teve lucro ou prejuízo? Prejuízo. De quanto? Ele levou um prejuízo de R$ 15, né? Com número negativo e positivo, números inteiros. Ele gastou 135, então representa com um número negativo, menos 135. E ele vendeu, então ele ganhou, da ideia de positivo, mais 120. Os dois têm sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Subtrai e conserva o sinal do número de maior valor absoluto. Então vai dar 15 e o sinal é negativo, porque o maior é o 135. Então ele teve um prejuízo de R$ 15. Ao próximo. Maria tinha um saldo negativo de 150 e ainda fez uma retirada de 40. Ela ficou devendo mais ainda para o banco. Então, qual o seu novo saldo após retirada? Ela já devia 150, ainda foi lá e tirou 40. Ficou devendo 40. Então, esses dois têm sinais iguais ou diferentes? Iguais. Sinais iguais, o que que faz? Soma e conserva o sinal. Então, agora o saldo dela no banco está devedor de quantos reais? R$ 190. Então, enfim. Aí vai ter mais dois videoaulas, um para ensinar a eliminar parênteses e o outro para ensinar a multiplicar e dividir. Até a próxima.